um. Bom dia, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Essa é a aula semanal número 37. E essa aula acontece toda quinta-feira, às 11 horas, e eu faço para instrutores de Pilates e gestores de estúdio que querem aprender a ter domínio técnico e um padrão de atendimento que encanta e fideliza os clientes. Hoje estamos aqui no sétimo e último episódio dessa série Pilates com soluções ao vivo, que na verdade as lives, as aulas semanais vão continuar, mas essa é a última onde eu vou estar aqui atendendo uma instrutora, né? Que hoje é a Iuli. Quem não teve a chance de participar ainda vai conseguir. Minha equipe vai selecionar duas pessoas para participar, só que não vai ser mais transmitida como está fazendo aqui, vai ser privada, mas aí eu vou deixar na descrição do vídeo, né, aqui embaixo, quando tiver a gravação do vídeo, para que vocês se escalem aí, né, preencham o formulário, vai ter o link para preencher e participar dessa seleção. Então, hoje a gente está aqui com a Yuli para a gente conversar sobre um desafio que ela vem tendo nas aulas de Pilates, que é o que pode ser feito quando as aulas de Pilates começam a ficar repetitivas. Seja muito bem-vinda, Yuli. Pode se apresentar aí, falar um pouquinho de você para a galera também. Olá, bom dia. Eu sou a Yuli, sou fisioterapeuta, formei em 2024 e desde então eu tenho atuado na fisioterapia mais visada para ortopedia, mas em março eu fiz o curso de Pilates pela Vol, Pilates aqui em Brasília, e desde então eu tenho conseguido fazer alguns atendimentos, substituições. Ele inclusive foi meu professor. E eu descobri o mundo do Pilates através do curso da Vol, porque era uma área onde eu não tinha visão de começar a trabalhar, mas que para eu me colocar no mercado foi preciso dar esse pontapé inicial. E desde quando eu fiz o curso, eu me apaixonei, percebi que eu também precisava, eu como pessoa precisava do Pilates. E desde então eu venho treinando, desde quando eu conheci, desde quando eu finalizei o curso, eu venho fazendo variações de exercícios para eu e Yuli entender o movimento e poder passar da melhor forma para o paciente. Só que eu comecei a perceber esses entravamentos de eu saber na minha cabeça os exercícios e acaba que na hora de eu passar, na hora H, né, do fato, eu travar e não saber como prosseguir e acabar sempre repetindo os mesmos exercícios com os pacientes. E aí eu percebo às vezes que até eles cobram um pouco de dificuldade, né? Um nível mais avançado. E queria essa ajuda. Então, vamos lá. Então, o repertório de Pilates, né, como você mesma já sabe, ele é grande, ele é vasto, e a dificuldade que acontece com muitas instrutoras é justamente essa trava na hora de lidar com esse repertório. Então, o principal fator que gera essa trava, né, na hora de explorar esse repertório com os alunos, é uma certa falta de intimidade com esse repertório, né? Sim. E o que que seria ter intimidade com o repertório? É basicamente você passar por três etapas que potencializam a sua capacidade de absorver as informações no seu cérebro. Então, essas três capacidades, essas três etapas que vão potencializar a sua capacidade de ter intimidade com o método, com o repertório, são a observação, né, a prática e o ensino. Quando você fez o curso, né, lá comigo, você teve a parte de observar. Então, essa Uhum. observação atenta, né, a prática, você praticar, e o ensino, que é você justamente dar aula. E aí a gente tem uma pirâmide de aprendizado, né, criada por um psiquiatra americano, né, que era pesquisador,
Então, esse psiquiatra ele descobriu que quando a gente observa, né, naquela fase lá do curso, você observando, você absorve no seu cérebro 30% daquele conhecimento. Uhum. Então, é uma porcentagem até pequena, né? A gente até se espanta um pouco com isso, mas é aquele modo que a gente está ali passivo, só olhando. É tipo você tá indo para um lugar de carona, no carro, no ônibus, seja o que for, quando é você que tem que executar aquela ação, a maioria das pessoas não tem domínio do caminho por onde vai, né? Pelas ruas até chegar em determinado bairro ou cidade. Então, eu ainda vou acrescentar, em cima desse dado aí científico, dessa pirâmide de aprendizado, né? Se aquilo que a gente observa não foi de um curso, de um treinamento, quando a gente observa de um vídeo de Pilates, na hora que você vai ensinar, você vai lembrar ali 30%, mais ou menos, né, do movimento que você assistiu aí na rede social, na internet. Só que aquela intimidade o suficiente para ensinar para o aluno, né, vai ser de 1% só. Uhum. Por quê? Porque eu estou falando isso porque atire a primeira pedra quem nunca usou vídeos, de rede social para tentar trazer mais repertório, Uhum. variações, né, criatividade. Eu fiz isso lá no início, na faixa de 2000, entre 2012 e 2013, tem mais ou menos um ano, onde eu fazia também isso, mesmo tendo feito a formação, feito o curso, né? Só que aí eu vi que, na minha prática mesmo, que isso tinha alguns prejuízos para o meu domínio ali como instrutor, para ter aulas que não fossem repetitivas, né? Porque o objetivo desses vídeos que a gente vê na rede social, ele não é o objetivo de ser um curso que te ensina os mínimos detalhes do exercício, a forma que você entra na posição inicial do exercício, a forma de sair da posição para finalizar o exercício, quantas molas eu vou colocar, né? Também isso vai fazer diferença. A forma que eu adapto ou preparo um aluno quando ele ainda não tem ali a flexibilidade ou a força suficiente para fazer o exercício, tá? Então, eu estou dando toda essa explicação porque é algo que está fora do radar, que fica no ponto cego, Uhum. né? Então, os instrutores, as instrutoras percebem essa dificuldade com a criatividade de lembrar do repertório na hora de ensinar, mas o buraco é mais embaixo e está num ponto cego escondido. Aí eu quero dar um exemplo, vou mostrar, vou tentar compartilhar a tela aqui. Eu quero buscar aqui a foto do exercício, daí vocês vão me dizer se está aparecendo a tela para você, viu, Yuli? Tá. Aham. Deixa eu procurar aqui. Consegue ver? Ainda não. Não? A foto do exercício que eu coloquei aqui no Ah, Reforma. agora eu vejo. Uhum. Ativar Pronto. estátulas. Aqui é um exercício bem famoso chamado teaser. O Uhum. teaser ele tem no Match, teaser no Cadillac, teaser na Chair, teaser aqui no Reformer, né? Então, por exemplo, se você vê um vídeo do teaser no Reformer, eh, no Instagram, no TikTok, sei lá, e às vezes você quer usar esse recurso de estar ali mais fácil para você no celular e quer ensinar para o aluno, é mais difícil, muito difícil de você conseguir usar essa criatividade a partir dos vídeos, porque tem elementos muito específicos, né? Por exemplo, a forma de entrar na posição, né? Para chegar aí depois, nesse ponto do exercício aqui. Tem uma ativação, uma forma peculiar de ativar as escápulas e o assoalho pélvico, que eu deixo aqui até para
os outros instrutores que eu acompanho também, mais de perto. Então, por isso que eu tinha falado, deixa eu tirar aqui. Por isso que eu tinha falado, é, você observando, você vai ter 30% ali de absorção no seu cérebro para depois conseguir ter esse domínio de ensinar. Quando é de um treinamento detalhado, onde você entendeu, como é que entra na posição, como é que finaliza, lembra quantas molas que coloca para fazer determinado exercício, Uhum. tá? Aí, se você não teve esse detalhamento todo, você só vai ter mais ou menos 1%, porque não tem como absorver tudo a partir de um vídeo só, né? Saiu aí a tela, tá me vendo agora? Tô. Pronto. Então, é, esse é um ponto, né? Essa questão de Sim. observar, aprender 30% e, se for de um vídeo que você viu na internet, 1% de intimidade para você conseguir ensinar para o aluno e você realmente acaba esquecendo, né? Porque não tem como absorver 100% a partir de um vídeo. Agora, quando você praticou os exercícios que você viu durante o treinamento detalhado, com a explicação toda, aí você já consegue absorver no seu cérebro 80% daquele conhecimento. Uhum. E eu vejo muitos instrutores, muitas instrutoras que aplicam exercício no dia a dia que não viram nem no curso, que dá para perceber que ou está mesclando de uma outra técnica que vem talvez de um treinamento funcional, né? Não sei. Mas como eu tenho assim esse conhecimento do repertório que é tradicional mesmo do Pilates, quando eu bato o olho eu sei que não é um exercício tradicional de Pilates. Então, a pessoa fez o curso e, como eu falei, quem nunca usou recurso da internet ali, vídeos, que atire a primeira pedra. Só que Uhum. realmente isso tem prejuízos, tá? Então, você não vai conseguir ensinar da melhor forma. Então, pega o que você realmente aprendeu no curso, em um treinamento bem detalhado, para praticar realmente. Aí sim você vai conseguir os 80% de domínio para lembrar a maior parte daquele repertório e ensinar no dia a dia para os seus alunos, porque falta de exercício que não tem, né? O repertório é grande. E quando é que a gente alcança ali, se aproxima dos 100%, né? Porque eu falei de 80%. Então, é justamente quando você está ensinando para os seus alunos que você vai se aproximando dos 100%. Desde que você não tenha pulado as outras etapas, né? A observação de um treinamento detalhado e a prática daquilo que você observou de um treinamento detalhado. E aí, quando você vai ensinando, você vai se deparar com situações específicas, pessoas diferentes, Uhum. né, capacidades físicas diferentes, níveis de prática totalmente diferentes, um com patologia. Então, aí que você vai saindo desses 80% para os 100%, ganhando aquela prática mesmo ali de estar ensinando. Quanto mais pessoas você vai repetindo aquilo que você realmente absorveu com qualidade, você vai dominando cada vez mais, se aproximando desse 100% de domínio e de lembrar realmente o repertório, né? De Uhum. conseguir lembrar, beleza? Compreendo. Faz sentido? Faz sim, até porque, como você falou, às vezes para aumentar o meu repertório, eu vejo aqueles vídeos rápidos do TikTok. Às vezes eu peco nesse momento, mas é porque às vezes sabe quando você quer sair do tradicional? E aí, esses vídeos rápidos, como você falou, eles mostram movimento rápido, não falam como você vai respirar, a técnica, qual musculatura você vai ativar. E aí, na hora que você vai passar para o paciente, um exercício que você quer ativar core, ele tá sentindo só membro inferior, por exemplo. Aí você fica, o que que tô fazendo errado? Aí já começa a voltar o disco novamente. E teve outro problema também, é a questão, não sei.
eu acho que ele também vai de profissional. Talvez você pode me explicar um pouco melhor também. É de você criar uma aula na sua cabeça. Por exemplo, o paciente ele tem uma dor no quadril. Aí você cria uma aula, aí o paciente ele chega, ele não tá mais com dor no quadril, ele agora tá com dor de cabeça e enxaqueca grave. Aí eu travo também nesse sentido. Tipo assim, eu já tinha montado uma aula. Aí, agora os exercícios que talvez eu poderia botar ele de inversão, eu não vou poder botar ele de inversão por conta da tontura ou dor de cabeça. Como é que a gente meio que sai disso pra poder passar uma aula melhor assim? E ainda por cima, imagino que você tenha empenhado um tempo, né? Investido um tempo, Exato. parou Pra para montar uma aula. planejar aquela aula. Exato. Várias vezes já. Então, é justamente também vem dessa raiz mais profunda do que a gente vinha falando, porque assim, se você tem essa intimidade, né, cada vez mais com o repertório, Uhum. você vai estar preparada para lidar com diferentes situações que vão aparecer de surpresa na hora. Uhum. Sempre vai ser um desafio, né? Mas, primeiro ponto que você não precisa, com esse tempo de prática e de domínio que a gente já conversou aqui, você não precisa investir tempo para ficar planejando como é que vai ser a aula. Existe uma estrutura bem padrão que te dá um senso de organização para Uhum. isso, e o conhecimento do repertório. Então, você consegue, mesmo sendo desafiador, até para os mais experientes, mas eles conseguem mais facilmente, mais rapidamente, recalcular a rota. É igual quando você está lá com o Waze, com o GPS, dirigindo no seu carro, e aí você errou uma passagem e agora você tem que recalcular a rota. Então, você tinha uma coisa planejada, você tem que recalcular. Então, não tem, assim, um segredo específico. O segredo é isso que a gente acabou de conversar mesmo. Você ter propriedade daquilo e você conseguir lidar com os elementos surpresa, Uhum. tá? Não, compreendo. Então, resumindo, quando a gente ensina os exercícios para os nossos alunos, o esperado é que a gente chegue nesse 100% de absorção, né, do repertório no nosso cérebro, ou o mais próximo possível, né, porque a gente não é uma máquina, tem muito Uhum. exercício mesmo, mas a gente vai chegando cada vez mais próximo do 100% e facilitando esse dia a dia, esses desafios do dia a dia, tá? Uhum. Só que muitas vezes não se alcança, as estruturas não alcançam esse máximo, né? Porque pulou aquelas outras etapas que eu falei, que é a observação Tá. de um treinamento detalhado, não de um vídeo que não explica os detalhes, né? E a prática em cima desse ensinamento, Uhum. né? Quando você pratica, vivencia aquilo no seu corpo, aí você passa realmente a absorver cada vez mais Uhum. e ter domínio. E a terceira etapa é o próprio ensino, que você vai tendo diferentes situações e circunstâncias, como que você acabou de falar, Uhum. do paciente que tem a dor no quadril, você planejou para aquele problema, no dia ele chega sem a dor no quadril e está com a dor na cabeça. Ai. Aí bate o Então, desespero, a angústia, o que que eu faço? pois é, Não, mas fica respira, claro. lembra de tudo que você aprendeu, né? E treinou e praticou. São basicamente essas três etapas, né? Observar, praticar e ensinar, né? Tá Uhum. sempre. Então você me conta aí, você, pelo que eu entendi, você trabalha mais na fisioterapia do que no Pilates? Como é que tá isso? Está dividido? Então, agora tá mais dividido, porque eu tô em duas clínicas, é prestação de serviço, né? Então, eu tô em duas clínicas de Pilates e o domiciliar eu faço meus atendimentos particulares. Aí a semana é de manhã nos estúdios e à tarde nos domiciliares. Aí eu tenho usado até bastante exercícios, principalmente respiratórios, controle, concentração.
em alguns casos domiciliares, porque ajuda muitos pacientes. E você vê também a forma de passar os exercícios de um modelo mais objetivo e claro, Uhum, que o Pilates ele consegue te fornecer esse tipo de detalhamento, sabe? uhum. E mas é isso. Aí tá sendo essa mesclagem. Me Aí fale, tanto, pode falar. me fale sobre, que você tinha mencionado há pouco, sobre alguns alunos que pedem para fazer exercício mais avançado. Você poderia falar mais Massa. sobre isso? Eu não tenho um ano de Pilates. Como eu falei, eu me formei em março no curso da Vol. E eu consigo realizar alguns exercícios avançados, mas, por exemplo, os aéreos, para mim, Yuli, é uma dificuldade muito grande, porque meus braços são muito fracos. E alguns pacientes, quando eu chego nos estúdios, já têm uma certa caminhada e eles cobram exercícios mais pesados. E aí eu me vejo naquele desafio de como passar um exercício que eu não consigo fazer para um paciente que poderia fazer. E aí eu tento dificultar alguns exercícios que eu consigo mostrar, aí eu dificulto para eles, mais ou menos nessa dinâmica, se estiver entendendo. Uhum. Mas, por exemplo, os aéreos mesmo, que talvez eles gostariam de fazer, eu já não consigo passar. E como é que eu posso, né? Eu sei que eu tenho que praticar mais, né? Para fortalecer e eu conseguir chegar a fazer também. Mas agora, eu acho que é constância da minha parte, né? Como é que eu Uhum. poderia mudar esse cenário assim? Inclusive isso é, influencia até naquela questão que eu sempre falo, né, que é a fidelização dos alunos. Quanto, Exato. quanto mais o aluno se sente realmente desafiado dentro da capacidade que ele tem, né, do que ele pode explorar os potencial dele, mais ele vai tendo motivação para Sim. continuar ali fazendo as aulas com você. Aí tem o que a gente chama de processo pedagógico, né? Ou adaptação. Uhum. Tem a que a gente chama de regressão. Regressão é facilitar, né? Eu estou falando isso agora, voltando para você, Yuli, como Uhum. instrutora, para que você falou que tem fraqueza ainda no Sim, braço, para conseguir fazer, por exemplo, exercícios aéreos ou pendurados, isso. no Cadillac, né? Seria. Por exemplo. Então, para você, Yuli, tem a regressão que é justamente a facilitação daquilo, né? Uhum. Ou processo pedagógico, que é nada mais que uma regressão, só que focada ali, mirando na evolução, no fortalecimento. Então, você pode estar pegando o mesmo exercício, usando estratégias de facilitação, ou seja, você está simulando aquele exercício, facilitando com que você consiga se pendurar de uma forma, para quem ainda não tem muita capacidade de força no braço, tá? E de uma forma geral, usar o repertório, você analisar o repertório do próprio Pilates mesmo, o que que você poderia estar fazendo para condicionar o seu membro superior, né, o seu Uhum. braço? Qual a musculatura mais é exigida aqui para me pendurar? Então, tem tanta essa força de preensão palmar, essa parte do antebraço aqui, justamente por causa dessa flexão forte de Sim. dedos, né? E você acaba sentindo queimar essa região de ventral de antebraço, quem Sim. faz aí sente que o bicho pega nessa região, e aí o bíceps, o grande dorsal, nessa musculatura de costas. Então, é você analisar isso dentro do método, não necessariamente no Cadillac, e essa forma de processo pedagógico que é simulando aquele exercício de uma forma regredida, facilitada, certo? Certo. É isso aí. Então, tem.
realmente muito repertório também nesse sentido, né, de processo pedagógico, o que faz o repertório ficar ainda maior. E realmente, quanto mais você vai conseguindo explorar tudo isso, aí você consegue passar o desafio aí, né, para seus alunos que pedem um exercício mais avançado. E Uhum. avançado nem sempre vai ser somente o de força, né, mas tem o equilíbrio, tem a Sim. flexibilidade, né? No caso, você então me dar dicas no caso de para eu mostrar para eles, eu facilito para mim para eu conseguir apresentar o exercício, mas no momento dele fazer, eu progrido? Olha só, para isso eu estou falando para você como instrutora e pessoa, para sua vida, Uhum. e você ter propriedade, ter intimidade, como eu falei, do Uhum. que representa aquele exercício, do que exige de esforço aquele exercício. Mas até para você passar para um aluno, quando você tem esse domínio, você não necessariamente precisa demonstrar. Uhum. Demonstrar não é errado, não tem nenhum problema em demonstrar exercício. Só que eu, por exemplo, a minha forma que eu gosto mais de ensinar, eu não costumo demonstrar muito. Se eu demonstrar durante uma aula inteira, talvez ali uns 5% da aula, que eu vou demonstrar algum exercício, é bem pouco mesmo. Às vezes, depender do caso, eu passo uma aula inteira sem demonstrar nada, Uhum. tá? Então, quanto mais você tem essa intimidade, você sabe o que que pega, você sabe o caminho passo a passo daquele exercício, quantas molas tem que colocar, então você vai tendo essa habilidade de ensinar o aluno sem precisar nem demonstrar, Uhum. entendeu? É, eu acho que eu tô precisando também ter um feeling de comando ativo de voz, sabe? Como a Uhum. gente pode aprimorar para o paciente leigo, por exemplo? Teve uma vez que eu pedi rotação de tronco. O paciente ele fez uma coisa totalmente diferente. Como é que a gente pode aprimorar mais esse contato para até evitar ficar demonstrando? Vamos pegar esse exemplo aí, era uma rotação de tronco, ele deitado, em pé, sentado, como é que foi? Era ele em pé, aí era no reformer. Aí fazia como se fosse um afundo no reformer e rotação de tronco, braço e rosto. Em Aí pé, ele né? fez tipo uma inclinação, por exemplo. Aham. Pronto, então comando o mais simples possível, como você falou, a pessoa é leiga, você falar a palavra rotação, ele não Já era entende. forte, né? Então, até bom que tinha ali um movimento de cabeça também, que você falou, de rotacionar cervical e cabeça, e no caso a torácica, né? Isso. Então, é você pegar um ponto de referência do ambiente, por exemplo, vamos dizer que ao lado direito dele tem uma janela. Então, você vai virar sua cabeça, olhar para aquela janela. Então, se estava com o Facilitar, braço, né, né? fazendo algum movimento de braço também, você vai olhar para aquela janela e vai direcionar também suas mãos para aquela janela. Uhum. Entende? Então, é usar esses pontos de referência do ambiente para facilitar o entendimento rápido do aluno, Uhum. de uma forma bem simples. É, faz sentido, porque às vezes eu tenho dificuldade de. É porque, como a gente conversa muito de forma clínica entre amigos, entre colegas de profissão, aí às vezes a gente acha que o paciente vai entender. Aí gera uma certa dificuldade de conversar com eles. Tipo, contrai o quadríceps. O que que é quadríceps? O músculo da Aham. coxa. Isso, exatamente. E facilitando o entendimento Entendi. deles. Que Não, pra compreendi. gente é tudo muito automático e Sim, fácil de entender. E na hora de traduzir para eles, a gente percebe que eles têm dificuldade mesmo de entender. sim. Aí eu acho que é por isso que eu mais demonstro ultimamente, mas eu vou tentar pegar mais esse feeling de fala mesmo. Até para questão da fidelização do paciente, né? Eles vão olhar assim, gente, ela não sabe, eu sei. Realmente. E eu também já passei por isso, como eu falei lá, em 2012, que eu estava no meu Uhum. início. Eu percebia que essa falta de manejo minha, né, de domínio, alguns alunos eu via que ficavam meio desmotivados e alguns Sim. acabavam saindo mesmo do estúdio.
Já É cheguei porque a não perguntar. apresenta confiança também, né? Eles percebem, justamente que a gente não tem aquela confiança toda, né? Aquele Sim, domínio. Mas é isso, tem o caminho mesmo de você ir se aprimorando, né? Como eu até sempre falo nas turmas de formação, que ali aquele período de formação é o pontapé inicial, né? E que não acabou ali, você recebeu o certificado e acabou, então existe uma construção do profissional, assim como quando você sai da faculdade de fisioterapia, você não está ali expert para atender qualquer tipo sim, de paciente, né? É uma construção contínua. sim. Eu fiz até o estágio que o curso oferece, que é o estágio observacional. Aí a sorte é que o pessoal da clínica do estúdio, eles me colocaram para atender, eu acho que foi no terceiro dia, assim. Porque como você falou, só o observacional a gente não cata muito. A gente olha, mas aí na prática é totalmente diferente. Uhum. E aí o estágio ele me ajudou bastante, porque aí eu fui chamada para substituição, e aí você fica, meu Deus, e agora o que que eu faço? Mas aí o estágio ele já deu aquele start inicial, né? Que bom, justamente. Quanto mais a prática mesmo, Sim. melhor, né? É como se você está indo para um lugar de carro, só que de carona. Na hora que você assume o volante, você Pra não onde eu lembra vou? para onde é que vai. Sim. Não, faz muito sentido. Beleza, consigo te ajudar mais em alguma coisa, Yuli? No momento é isso. No caso, agora eu tenho que praticar mais. Como você disse, eu tenho que ter mais essa intimidade com o Pilates. Eu acho que é erros de principiantes, mas que eu consigo ter um olhar de futuro, assim mesmo, nessa área que antes eu não tinha, sabe? Porque quando você não tem aquele incentivo, eu só vou para entrar no mercado de trabalho, você não procura essa melhora. Uhum. Mas te procurar também, porque eu lembro das suas aulas, eu ficava de cara quando você fazia tranquilíssimos exercícios, e aí quando a gente ia praticar era totalmente tudo errado. Aí, quando eu soube do que você estava passando essas reuniões, eu não preciso fazer com ele, conversar com ele novamente para ver se eu dou esse estalo, sabe? E fez muita diferença esses três princípios que com certeza eu vou levar para muito à frente, porque esse negócio de vídeo rápido realmente não tem me ajudado tanto quanto eu achei que eu ajudaria. Que me ajudaria É. no caso. Achei que, nossa, eu tô arrasando nos repertórios, mas tava nada. Que bom, fico Então, foi muito feliz de esclarecedor, hein? saber que foi esclarecedor aí, Foi. que abriu sua mente aí, tem essa visão de evoluir, né, passo a passo aí como profissional. Não, sim, pode deixar que eu vou trazendo feedbacks, que com certeza vai mudar muito nas minhas aulas. Maravilha. Então, essa foi a última consultoria gratuita aqui. As aulas semanais vão continuar, então continue acompanhando. Quem não conseguiu participar de uma consultoria como essa, minha equipe vai selecionar só mais duas pessoas para uma consultoria gratuita, online também pelo Zoom, só que não vai ser transmitida para o público, né? Vai ser privada. E como eu já falei no início, quem quiser participar, vai preencher o formulário que eu vou deixar daqui para amanhã na descrição no vídeo que vai lá para o YouTube, tá bom? Então, Yuri, foi um prazer conversar com você. Um prazer, e sempre. Desejo aí muito sucesso na sua carreira. Um abraço. Pra nós, até mais. Obrigado Obrigada. a todo mundo que assistiu aqui com a gente. Um abraço. Tchau. Tchau.